A Agência Nacional de Vigilância Sanitária realizou um estudo que aponta o aumento no número de mulheres brasileiras que fazem tratamentos para engravidar. Por isso, hoje, o doutor Carlos Alberto Marcondes está aqui com a gente para falar um pouco mais sobre esse assunto. Bom dia, doutor. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Vanessa? Obrigada pela sua presença. Acho que é um assunto tão falado hoje em dia, né? Antigamente, a gente não ouvia falar tanto de tratamentos para engravidar. O porquê esse aumento? Então, primeiramente, o que acontece é que as mulheres têm adiado muito a primeira gestação. Então, isso não acontecia com as nossas mães, com as nossas avós. Então, elas engravidavam em média com 20 anos de idade, 25. Sim. Então, a chance de gravidez era muito alta, espontânea em casa. E agora, com as mulheres entrando no mercado de trabalho, tentando se estruturar para a primeira gestação, a gente sabe, isso é um dado científico, que a chance de gravidez para as pacientes acima de 35 anos é muito baixa. E isso cai muito rápido. Mas por quê, doutor? Os óvulos envelhecem? Seria Exatamente, isso? Exatamente. Então, o funcionamento das mulheres e o funcionamento dos homens é diferente. Então, só começa a ter alteração dos espermatozoides, por exemplo, dos homens, acima dos 50 anos. As mulheres, acima dos 35, começam a perder muita qualidade e tem chance aumentada de malformação, chance aumentada de ter abortamento. Então, quando essas mulheres esperam para depois disso, a chance delas não conseguirem engravidar começa a aumentar muito. Entendi. Então, as técnicas de reprodução assistida, por exemplo, a fertilização in vitro, que é o bebê de proveta, tem sido muito procurada. Sim. Então, por isso que aumentou. Então, as pacientes acabaram tendo que entrar no mercado de trabalho. E aí deixam para mais tarde a gestação, programam a gravidez, demais a vida e acabam engravidando mais para frente. Então, acabam, muitas vezes, se deparando com uma dificuldade para engravidar. Sem dúvida. E quais os tratamentos que existem, doutor? Então, basicamente, os 3 tratamentos que existem para um casal com infertilidade, então a gente classifica a infertilidade como um casal que está tentando há mais de 12 meses. Então, qualquer casal que tentou mais de 12 meses engravidar e não conseguiu, ele tem que procurar ajuda. Então, o tratamento mais simples que a gente tem é a relação programada. Então, a gente faz a monitorização da ovulação, então a gente sabe o período que a paciente está fértil e daí ali a gente recomenda que ela engravide. Tá? Nem sempre você consegue usar esse tratamento mais simples. Então, a gente passa para um próximo degrau, que é a inseminação artificial. Então, no dia que a paciente está ovulando, ela faz a inseminação, ela coloca o sêmen do marido lá dentro do útero, a gente corta um caminho. Certo. E daí o tratamento mais complexo, que até hoje no mundo inteiro é o mais complexo que existe, é a fertilização in vitro. Onde a fertilização, o encontro do óvulo e do espermatozoide acontece em laboratório. Certo. Então você já transfere pronto esse embrião para dentro do útero da paciente. Entendi. E muitas vezes a mulher pode pegar também sêmens, né? Como é que funciona isso? A mulher pode utilizar o óvulo com o sêmen de uma outra pessoa? Isso mesmo, Vanessa. Então essa pergunta é muito atual e muito importante. Do mesmo modo que as pacientes com o seu marido não conseguem engravidar, muitas pacientes que estão chegando ali com 34, 35 anos e ainda não conseguiram uma gravidez, elas têm 2 opções. Então, assim, a gente fala que no melhor dos mundos, então ali, o que seria ideal para uma paciente que chegou próximo dos 35 anos, com 34, e não engravidou, e nem tem prognóstico ali de engravidar logo ali perto dos 34, 35, ou que ela congelasse os óvulos. Certo. Isso é recomendado no mundo inteiro, então isso nos Estados Unidos é super comum, na Europa é muito comum as pacientes congelarem óvulo antes dos 35 anos. Ah, interessante. E outra coisa é uma produção independente. Então, como aconteceu com a Karina Bach, a paciente que ficou solteira ou que não tem o marido e gostaria de ser mãe, ela pode recorrer aos bancos de sêmen. Então, isso é bem simples, em qualquer clínica de reprodução assistida ela pode procurar por isso. A gente tem 2 fontes aí principais, então, sêmen de doadores nacionais e de doadores internacionais. Entendi. Então, não tem tanta burocracia e tanto problema para recorrer. E a gente vê, a adoção tem tanta burocracia, né, doutor? E nesse tipo de caso, não existe uma lei, assim, que dificulte um pouco esse processo? Não, existe realmente alguma regulamentação, então, tanto da Vigilância Sanitária quanto do Conselho Federal de Medicina, que regulamenta. Então, a paciente tem que fazer uma série de exames. Normalmente, as clínicas, quando a paciente vai fazer uma produção independente, ou um homem vai fazer uma produção independente, ou vai recorrer a um banco de sêmen, ela tem que passar por uma análise psicológica. Entendi. Mas, em geral, ela colhe alguns exames, passa por análise psicológica e super rápido ela já consegue adquirir o sêmen. Ela recebe uma lista, então isso é super interessante. Nossa, interessante. Ela recebe uma lista de pacientes com todas as características. Então, físicas, altura, cor de olho, cor do cabelo. Tem Gente, até é muito moderno isso, profissão, né? Impressionante. Você tem o hobby, você tem a religião do paciente.
Nos bancos internacionais, você consegue até ver fotos do doador durante a infância. Então, foto dele bebê ou foto dele na adolescência. Interessante. Doutora, a gente está falando no caso dos homens do sêmen, né? Mas e as mulheres? Elas podem pegar também óvulos doados e engravidarem daqueles óvulos? Sim. Esse é outro recurso muito utilizado. Então, agora, em 2017, teve a revisão da regulamentação do Conselho Federal de Medicina, que agora permite que as pacientes jovens, então abaixo de 35 anos, mesmo sem indicação de fertilização in vitro, possam doar seus óvulos para uma clínica. Então, elas doando, a paciente que não tem condições, aquela paciente que eu te falei, acima de 35 anos, que teve infertilidade, ou até mesmo um paciente em menopausa, pode ou até recorrer... um paciente que passou por uma cirurgia, precisou tirar os ovários, alguma cirurgia, no caso. exatamente. Então, a paciente... Tendo útero, a mulher consegue engravidar. Então, ela consegue recorrer a esse óvulo doado. E outro dado interessante... agora, no começo do ano, teve uma gestação no Tennessee, nos Estados Unidos, de um embrião que estava guardado há 24 anos. Então, há 24 anos o embrião foi congelado e daí foi doado por esse casal para um outro casal que tem 26 anos, que não conseguiria ter óvulos e nem espermatozoide. E essa paciente engravidou. E já nasceu o bebê com 3 quilos, 50 centímetros, totalmente saudável. Olha que bom. Então, é uma coisa que, tanto o congelamento de óvulo quanto o congelamento de embrião, é uma coisa extremamente factível e que tem funcionado muito bem. E a gente ouve muito falar aí, né, nas mídias, que consegue escolher cor dos olhos, cabelo. É verdade isso, doutor? Isso em parte, não totalmente. Então, o que você pode escolher são as características do teu doador. Então, que é essa parte que o senhor falou de ter até a foto, então, né? Quando o doador é de sêmen, o próprio casal ou a paciente homoafetiva, porque também existem casais homoafetivos femininos que recorrem ao sêmen de banco de sêmen. Ou o casal tem todas as características. No caso de óvulo, quem tem essas características e quem pareia essa compatibilidade é a clínica de reprodução humana. Mas tem como a paciente escolher. Por isso, essa questão do fenômeno Karina Bach, de todos recorrerem a bancos internacionais por quererem características de doadores de olho claro, mais altos, cabelo talvez loiro, liso. Então, por isso também tem uma grande procura por essa grande procura. Bancos de fora. Mas nem sempre, depende das características da paciente também. Então, se você juntar o sêmen de alguém loiro ou de olho azul, não necessariamente como uma mulher morena vai nascer de olho azul. Então, até porque a característica morena, olho escuro, é dominante em cima do olho claro. Entendi. E a gestação é normal na fertilização in vitro, por exemplo? A mulher, depois que consegue engravidar, ela segue uma gestação normal? Perfeito. Então, a gestação, em geral, é uma gestação com o mesmo suporte de qualquer gestação natural ocorrida em casa. O que ocorre são as primeiras 12 semanas, o primeiro trimestre de gestação, você tem que fazer um acompanhamento mais próximo daquela paciente. Então, tem alguns hormônios que ela usou para fertilização in vitro que têm que ser desmamados, então tem que ser retirados gradualmente nas primeiras 12 semanas. Depois disso, a gestação é normal. Entendi. E o parto também normal? Também. Ela poderia tranquilamente ter um parto normal, um parto natural. Então, a diferença por ser fertilização in vitro, depois que passou esse primeiro trimestre, a gestação corre como uma gestação normal. Entendi. Doutora, aproveitando a sua presença aqui, falando em parto também, a Organização Mundial de Saúde emitiu novas recomendações para estabelecer padrões globais de cuidado para mulheres grávidas, saudáveis e reduzir intervenções médicas que seriam desnecessárias. Como que seria isso na prática, doutora? Isso foi um ganho muito grande para a medicina e principalmente para a área de obstetrícia. Então, saiu agora em 2018, então em janeiro de 2018, saíram as novas recomendações da Organização Mundial de Saúde. Então, a OMS revisou todos os trabalhos científicos que falavam sobre assistência ao parto. Então, tanto o parto da parte da obstetrícia, então a parte do obstetra que vai acompanhar o parto, até a parte da pediatria. Então, o que foi visto é o seguinte... todas aquelas crenças que os médicos mais antigos tinham de fazer lavagem intestinal antes da paciente poder entrar para um trabalho de parto, fazer raspagem de pelo pubiano, você colocar ocitocina exógena, ou seja, você ter que induzir, acelerar o trabalho de parto, você contar com a dilatação a cada 1 hora. Então, aquela paciente que não está conseguindo ter uma dilatação de 1 centímetro a cada hora, você acha que aquele trabalho de parto está muito demorado. Não vai e isso eles já revisaram.
já não tem mais nada disso. Então, você só começa a considerar e acompanhar o trabalho de parto depois dos 5 centímetros. Então, depois que a paciente atingiu os 5 centímetros, daí sim você tem uma vigilância um pouco maior. Mas, mesmo assim, do mesmo jeito que a gente hoje sabe que as mulheres e o ser humano não é robô. Então, não dá para eu colocar numa... Não tem uma regra, né? Não dá para colocar numa calculadora Sim. e falar que se ela não dilatou 1 centímetro por hora, ela não vai conseguir um trabalho de parto. Entendi. Então, o que existe é uma monitorização da gestação. Então, depois que a paciente está em trabalho de parto, você deixar que ela se movimente. Então, isso também mudou. A gente já sabe que a paciente tem direito de escolher a posição que ela quer ganhar o bebê, a posição que ela quer ficar durante o trabalho de parto, isso tudo é muito benéfico. Sim. Então, aquela história da paciente ficar durante o trabalho de parto, parada na maca ou na mesa ginecológica, e na hora dela ganhar o bebê, ela tem que estar em posição ginecológica com a perna para cima, isso não existe mais. Entendi. Então, isso já é quase contraindicado. Então, as posições verticalizadas, a paciente conseguir ganhar o bebê dela ou ficar durante o trabalho de parto caminhando, agachando, ganhar o bebê numa banqueta de parto, ganhar de cócoras, isso tudo é muito benéfico. Entendi. Então, todas essas intervenções do médico querer monitorar demais aquele parto e querer intervir demais, outra coisa comum é a episiotomia. Então, aquele cortinho... seria a episiotomia? Aquele cortinho da episiotomia, ou seja, quando o bebê vai sair, vai nascer, há pouco tempo, há menos de 10 anos, era rotina, todos os partos, você facilitar a saída do bebê e antecipar a saída do bebê com um corte que você faz no períneo. Entendi. Então, entre o ânus e a vagina, você fazia um corte para acelerar o nascimento desse bebê. Hoje em dia, isso já foi visto que é mais traumático para a paciente, ou seja, você causa uma lesão maior do que propriamente você está ajudando a mãe ou o bebê. Entendi. Então, hoje em dia, existem outras técnicas, essa de verticalizar a paciente, por exemplo, ou de proteção do períneo, sendo que você precisa fazer um corte em toda a mulher. Até porque a gente sabe que a mulher foi feita para ganhar o bebê do modo mais natural possível. Isso. Sem dúvida. Então, assim, é o que a gente prioriza. Então, a OMS tem revisado e tem realmente reforçado que a assistência ao parto tem que ser o mínimo interventiva possível. Certo. Você tem que ter uma equipe multidisciplinar assistindo a paciente. É lógico que a ausculta intermitente, o que é isso? Ouvir o coração do bebê e ver o bem-estar fetal tem que ser feito, isso é recomendado. Sim. Mas é como se fosse uma assistência um pouco à distância. Certo. Deixar que a mulher deixe a natureza agir. Deixa que o trabalho natural aconteça, né? Doutor, antes da gente encerrar, eu queria que o senhor deixasse uma dica, então, para as mulheres que tentam engravidar, aí o senhor falou em 12 meses, né? Que seria 1 ano de tentativa. O que essa mulher deve fazer? Porque eu acho que é um momento muito difícil, né? Para a mulher que tem o sonho de ter um filho e vê ali, vai tentando e não consegue. O que ela deve fazer? Então, primeiro de tudo, o que tem que ser conversado entre as amigas, também na faculdade, no barzinho, a mãe tem que conversar isso com a filha, isso é muito importante. Na sociedade moderna, que a mulher está deixando a gestação para depois dos 35 anos de idade, tem que ser conversado sobre congelamento de óvulo. Tá? Então, a gente ainda fala muito pouco sobre isso e sabe muito pouco sobre isso. Então, esse apelo é muito importante. Então, se a paciente já tem uma relação estável, já está junto com o marido, já está casada, que ela tente engravidar da primeira gestação antes dos 35 anos de idade. Certo. Se ela chegou perto disso, está solteira ou não tem prognóstico de engravidar, não quer, ela e o marido não querem, que congele óvulos ou congele embriões. Então, essa é uma dica muito importante, que procurem o seu ginecologista ou uma clínica de reprodução assistida para poder ser orientada nesse sentido. Então, pacientes acima de 35 anos, que já tentaram mais de 6 meses, então a gente tem que até antecipar, por causa daquele envelhecimento dos óvulos. Então, quando ela chega próximo dos 35 anos, ela passou por 6 meses e não engravidou, ela tem que procurar uma clínica de reprodução assistida. Certo. Então, assim, essa é a recomendação mais importante. Então, que as pacientes saibam que a gestação depois dos 35 anos é muito mais difícil, a chance de aborto é mais alta, e isso é uma recomendação mundial. Então, não pode ser um assunto tabu, e é muito difícil as amigas conversarem. Eu vejo isso pelas pacientes que chegam no consultório. Elas não conversam sobre a dificuldade que elas estão tendo para engravidar. Muitas vezes a mulher não fala, né? Não fala. Não fala que o marido tem alguma dificuldade, não colhe exames básicos. Então, muitas vezes, até o ginecologista não conversa sobre isso com ela. Então, ela fala que já está há 6 meses ou já está há 1 ano tentando engravidar. E o ginecologista fala, não, mas fica tranquila que daqui a pouco você engravida. Fica 1 ano, fica 2 anos. E daí a chance dela de gravidez, depois que ela procura uma clínica de reprodução assistida, nem sempre é a melhor.
Tá, doutor, tá vindo umas perguntinhas, a gente está ao vivo também pelo Facebook, e tem algumas perguntinhas dos nossos internautas. O Luiz Lula está perguntando se varicocele, no caso do homem, qual seria o grau de impedimento para a infertilidade? Isso, então... No caso, o impedimento para a fertilidade, né? Isso, então o varicocele é das causas mais importantes de infertilidade masculina. Então hoje a gente divide as causas de infertilidade em 3. Então, 1/3 delas é só feminina, 1/3 só masculina e 1/3 são os dois. O casal tem problema. A mulher pode ter algum problema na ovulação ou na trompa e o homem tem problema no sêmen. Em relação ao varicocele, sempre que tem alteração seminal, então não basta só ter a varicocele. Se ele tem varicocele, mas colhe um espermograma e está normal o espermograma, ele não precisaria fazer uma intervenção agora. Mas se ele colhe espermograma, tem alteração e tem uma varicocele clínica, ou seja, o urologista consegue ver que ele tem varicocele, essa varicocele tem que ser operada. Entendi. E depois de operada, a chance de melhorar a fertilidade dele é muito grande, cerca de 80%. Ah, entendi. Tem uma pergunta também da Valdilene. Ela tem 29 anos, já tem uma filha de 8 anos e não consegue engravidar novamente. Isso pode acontecer, doutor, da pessoa passar a ficar infértil depois de já ter uma gestação? Pode. E justamente pelo que a gente estava conversando, Vanessa. Então, assim, ela teve uma filha com que idade? Ela chegou a falar isso? Não, ela tem 29 anos, a menina tem 8, com 21. Então, ela teve com 20, 20 a 21. Teoricamente, ela ainda está naquela fase boa para engravidar. Sim. Mas pode acontecer, então, dos 20 ou 21, alguma coisa, ou com ela ou com o marido dela, que tenha feito acontecer essa dificuldade para engravidar. Por exemplo, alguma infecção que ela teve. Então, alguma infecção, às vezes, até subclínica. Então, alguma infecção que ela não notou ou que não foi alguma cólica que ela sentiu. E isso pode ter causado um fechamento das trompas. Pode acontecer, às vezes, com ganho de peso da paciente. Então, às vezes, dos 20 até os 29, ela ganhou peso. E isso pode causar problemas ovulatórios. Ela não está ovulando agora todo o ciclo. E também a mesma coisa com o marido. Se o marido, nesses 9 anos... E aí entra a dificuldade, né? Isso. Então, se o marido desenvolveu, durante esses 9 anos, uma varicocele, por exemplo, ou qualquer outro problema, também eles podem ter dificuldade para engravidar. Tá bom. Doutora, a endometriose é uma doença também que a gente ouve falar muito hoje em dia, antigamente não se ouvia. E é uma das causas também de infertilidade nas mulheres, não é isso? Isso. Então, assim, a endometriose é considerada a doença da mulher moderna por 2 motivos. Então, um deles... porque a mulher está deixando cada vez mais para frente para engravidar, está menstruando um número maior de vezes, e uma das explicações é que a endometriose, esse tecido que fica dentro do útero, implantando dentro da barriga dela, e principalmente nas trompas e no ovário, vão acabar fechando as trompas, causando como se fossem cicatrizes em volta da trompa dela, ou causando cistos nos ovários que vão acabar impedindo que ela engravide. A outra razão é que tem sido muito estudado. Então, quem é especialista em reprodução assistida, em todo o congresso está vendo as atualizações em relação à endometriose. Então, porque tem muitos casos hoje em dia, né, doutor? Muito. Então, assim, a estimativa é mais ou menos 15 a 20% das mulheres do mundo. Nossa. Tá? Então, a população mundial é estimado que mais ou menos 300 a 350 milhões de mulheres com endometriose. Nossa. Então, hoje já existem alguns tratamentos muito efetivos, mas também, como eu disse, precisa ser cuidado por alguém que faz essa área. Hoje em dia, a endometriose é quase uma especialidade. Então, o ginecologista geral está apto a cuidar dos casos mais simples, mas quando são casos mais graves, tem que passar por um especialista que saiba da parte de endometriose e, normalmente, se for cuidada desde o início, melhora o prognóstico. A chance de gravidez na frente é mais fácil. Quanto mais cedo descobrir, melhor. Né? Isso mesmo. Então, a cirurgia, se ela tiver que fazer cirurgia, hoje é quase exceção ter que fazer uma cirurgia por endometriose. Então, a gente vê que ainda hoje... a gente recebe no consultório pacientes jovens, super jovens, de 20, 25 anos, que já fizeram 2, 3 cirurgias. Hoje não é mais indicado isso. Hoje você tem exames de imagem que você consegue fazer, que conseguem falar qual o grau de endometriose e como você vai controlar aquilo. Tá? Então, uma das formas mais comuns de você o que antes era feito através de cirurgia, né? Você só conseguia saber o grau da endometriose através da videolaparoscopia. Exatamente. Então, assim, isso já caiu por terra. Então, há mais ou menos 10, 15 anos, quando você queria pesquisar se a paciente tinha endometriose ou não, você tinha que fazer uma laparoscopia diagnóstica. Sim. Ou seja, a paciente era anestesiada, fazia uma cirurgia, colocava uma ótica na barriga e ficava com uma cicatriz só para saber o que tem. E daí depois você programava uma cirurgia. E depois da cirurgia existia uma terceira cirurgia que chamava de second look. Isso não existe mais.
Hoje, o que o mundo preconiza é que sejam feitos exames específicos para endometriose, então ultrassom com preparo intestinal, ressonância magnética e que sejam laudados por médicos especialistas em endometriose. Então não adianta fazer em nenhum lugar. Que conseguem enxergar de uma outra forma, né? Consigam ser especialistas nessa área da pelve e consigam laudar mesmo os micronódulos que têm de endometriose. Entendi. E daí, uma vez laudado, existe uma coisa que chama de one-shot surgery. Então, em inglês, é cirurgia de um tiro. Então, você não faz uma cirurgia diagnóstica, uma outra cirurgia e depois olha para ver o que você fez. Faz uma só e resolve só tudo. uma e resolve. Entendi. Tá? Então, hoje é a grande minoria das pacientes que precisa ser operada. Então, isso a gente fala no dia a dia, mas mesmo assim a gente pega paciente que já foi operado 2, 3 vezes e isso não é indicado e em raros casos tem alguma indicação para isso. Tá, doutora, a gente até já passou do tempo, mas tem mais perguntinhas pelo Facebook. Tati dos Santos, quem tem ovário policístico pode ser doadora de óvulos? Pode, não tem... O ovário policístico também dificulta a gravidez? Sem dúvida. Sim. Então, é uma das grandes causas. Então, as causas das mulheres não conseguirem engravidar, normalmente são 3. Ou o útero delas não está conseguindo receber bem esse embrião, então porque ela tem um pólipo, um mioma ou alguma infecção. As trompas dela podem estar obstruídas, então por alguma causa, alguma infecção ou endometriose. E a última causa, que é a terceira causa, é a causa ovulatória. Então, certo. A maior causa ovulatória que tem para as pacientes não conseguirem engravidar é o ovário policístico. Mas uma vez que ela acompanhar com um especialista em reprodução assistida e for induzida, ela pode sim, se ela tiver menos de 35 anos, doar óvulo para outros pacientes. E normalmente as pacientes com ovário policístico respondem muito bem ao tratamento. Entendi. Então, uma vez que você usar a medicação certa, ela consegue produzir uma quantidade muito grande e consegue ajudar outros casais sim. Tá certo. Eu já até peguei meu celular aqui, gente, que está chovendo perguntas aqui pelo Facebook. Vou fazer a da Andréia Pereira Santos, que é possível engravidar sem as trompas? É possível engravidar sem as trompas, então... Naturalmente, doutor? Naturalmente não. Não, né? Naturalmente não. Então, assim, a gravidez precisa de um útero sadio, precisa de trompas sadias, espermatozoide bom e ovário que ovula. Então, isso para engravidar em casa, esses 4 fatores são fundamentais. O sêmen do marido tem que ser normal, cavidade do útero normal, trompa normal e ovulação normal. Se a paciente fez, por exemplo, laqueadura, que é muito comum hoje em dia, se ela fez laqueadura ou teve que tirar a trompa por outro motivo, que a gente chama... E se tirar apenas uma trompa também? Daí ela tem a fertilidade normal. Normal? Normal. Então, também tem registros de paciente que tem só uma trompa e mesmo que ela ovule do lado contralateral, ou seja, do outro lado, essa trompa consegue buscar o óvulo dela do outro lado. Então, se ela tiver uma trompa sadia, a fertilidade dela se mantém. Tá? Mas pela pergunta da paciente, assim, ela não tem as 2 trompas ou fez laqueadura das 2 trompas, você tem como fazer, porque os ovários estão intactos, os ovários dela estão funcionando. Sim. E o gameta da mulher, o óvulo dela, sai do ovário. Então, a gente faria uma fertilização in vitro, um estímulo no ovário, tiraria esses óvulos dos ovários, o marido colheria o sêmen, faz os embriões, então isso é a técnica de fertilização in vitro, e já transfere o bebê, o embrião, pronto para dentro do útero dela. Entendi. Então, a chance é muito grande dela conseguir engravidar, mesmo sem as trompas. E o senhor, já encerro, gente, só mais uma perguntinha. E o senhor fala muito em embriões no plural. Normalmente são colocados quantos, no caso de uma fertilização in vitro? Até quantos, né, podem ser colocados? Isso depende da idade. Então, pela regulamentação de 2013, também do Conselho Federal de Medicina, as pacientes até 35 anos podem, no máximo, transferir 2 embriões. Então, ela consegue transferir 1 ou 2 embriões. Se a paciente tem entre 35 e 40, ela pode, no máximo, 3 e, acima de 40 anos, 4 embriões. Por isso, os casos de gêmeos, né, os gemelares em casos de tratamentos, né? Isso. Então, assim, quando a qualidade dos embriões não é tão boa, normalmente a gente escolhe, junto com o casal, ainda mais se o casal não tem nenhum filho, você transferir um número maior de embriões. Então, se a paciente, que nem foi o caso da Ivete Sangalo, que teve gêmeos, ela provavelmente, acho que ela mesmo relatou que transferiram 4 embriões para ela. Relatou. Então, exatamente. Ela, pela idade dela, ou seja, acima de 40 anos, ela tem o direito de escolher até 4 embriões. Então, essa quantidade de embriões é dependente da idade da paciente. Normalmente, pacientes jovens com embriões bons, a gente transfere só um. Então, hoje a medicina tem caminhado para single embryo transfer, ou seja, a transferência de um embrião só, dando uma chance de gravidez muito grande. Então, hoje, as chances de gravidez giram em torno de 50% a 60% por tentativa. Então, a paciente que já está tentando engravidar 1 ano, 2 anos, fez um tratamento, 60% de gravidez. Que bom, boa notícia. Obrigada, doutor, pela sua presença, pela entrevista, pelos esclarecimentos. Uma boa tarde para o senhor, viu? Obrigado, boa tarde.